Olá pessoal, tudo bem? Gabriel Azevedo, profissional de Educação Física da Gerência de Promoção e Educação em Saúde. Estou de volta, pessoal, em mais uma sexta-feira para a gente poder falar mais um pouquinho sobre meditação, sobre saúde mental, sobre promoção da saúde, qualidade de vida, né? E esse projeto que a gente lançou, né, há 8 semanas atrás, o projeto Calma Mente, projeto para que a gente possa usufruir, utilizar as meditações, né, como ferramentas para o nosso autodesenvolvimento, nosso autoconhecimento, né, conscientes da necessidade que existe para que a gente possa, se conhecendo melhor, né, agir melhor, tomar melhores decisões, né, decisões importantes que a nossa vida necessita, que nós tomemos o tempo todo, né, já que nós somos livres para semear aquilo que quisermos, mas somos compelidos, né, obrigados a colher, né, como consequências os frutos das nossas ações, né, o tempo todo, né, essa lei de ação e reação, né, semeadura e colheita está sendo posta em prática, né, na vida de todos nós seres humanos, né, gente? E aí é lógico, quem tem um domínio melhor, quem conhece melhor, né, a si mesmo e a vida como um todo, né, sempre tem mais chances de sucesso, não sucesso material, mas um sucesso pessoal, um sucesso íntimo, né, uma evolução, né, moral, uma evolução consciencial, para que a gente possa evoluindo, né, termos cada vez mais conquistas, né, nesse âmbito, né, do autoconhecimento. Então, gente, feita essa introdução, vamos relembrar que nós estamos aí na terceira fase do projeto, né, uma fase que vem apresentando para nós meditações que estão sendo propostas para trabalhar com as nossas emoções, emoções que nós entendemos ser, né, emoções negativas, emoções que consideramos ser negativas, e que a gente está propondo, né, situações, né, falas, afirmações para vocês, né, no sentido de afirmando positivamente, né, que reconhece essas emoções como uma coisa natural, né, como uma manifestação natural do ser humano, né, vai utilizar essas emoções em favor de si mesmo. E essa utilização tem uma função que vai além de dissolver, né, aquela angústia, né, aquele sentimento negativo deixado pela emoção negativa, né, mas saber utilizar, né, esse conteúdo criado pela emoção, já que as emoções são informações que nós utilizamos para entendermos, né, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, as emoções que nós estamos tratando nessa fase do nosso projeto, né, nós começamos a trabalhar com as ansiedades, passamos na semana passada a trabalhar com as preocupações e nessa semana a gente vai trabalhar com uma emoção que geralmente é muito difícil, né, para todos nós, que são as tristezas, né? E aí é necessário que a gente relembre um pouco da questão de que as emoções que nós estamos tratando aqui, né, tem dois aspectos, né? Tem o aspecto da emoção fisiológica, que é aquela reação imediata a uma notícia, a um acontecimento, a um fato qualquer, né? E tem a emoção que gera um sentimento que vem depois, baseado, né, em determinados requisitos, né, como as nossas memórias, as nossas vivências, as nossas experiências, os parâmetros que nós temos de fazer as medidas da vida, né, para aquilo que é certo e errado, e que constroem as nossas opiniões. Então, baseado nesse conhecimento da vida, nós elaboramos sentimentos, né, baseados naquilo que a gente sente como emoções dia a dia, né, fato a fato, caso a caso, né? Então, sentimos uma tristeza, elaboramos um sentimento relacionado a isso. Sentimos um medo, elaboramos um sentimento relacionado a esse medo. Mas aí entra um ponto que talvez seja uma curiosidade interessante, talvez vocês não saibam disso, que as emoções fisiológicas elas são extremamente rápidas, né? As emoções, quando elas se manifestam, elas duram dentro do nosso organismo, nas descargas,
né, químicas, hormonais que o nosso organismo excreta dentro de nós quando a gente recebe uma notícia ou presencia um fato, né, elas acontecem num um período de tempo curto de alguns segundos, né? E aí a gente pode parar para pensar, né, em cima dessa curiosidade, se um medo, uma tristeza, uma raiva, ela acontece dentro do nosso organismo, quimicamente, por alguns segundos apenas, por que é que a gente fica com aquela sensação negativa por tanto tempo? Às vezes, por uma vida inteira, né? Carregamos o peso daquela sensação que nós tivemos naquele momento em que presenciamos aquela situação, né? Até o túmulo, né? Não sabemos como, né, lidar com isso, né? E é nesse ponto que você pode questionar comigo, né, exatamente a diferença que existe entre sentir uma emoção, né, e sentir o sentimento elaborado após essa emoção. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? Constatar que existe essa diferença faz diferença na nossa avaliação do fato, né, e das consequências desse fato, tá? E como a gente vai falar de tristeza, pessoal, eu queria começar abordando o aspecto da tristeza como se a gente tratasse da tristeza como uma ferida física, né? Uma ferida que a gente, por exemplo, quando cai no chão de joelhos, né, e abre aquele buraco no joelho lá, né, uma ferida que dói bastante na hora, né, sangra, né, e geralmente como é que a gente trata uma ferida física? Uma ferida física, quando a gente cai e rala o joelho e abre aquele buraco lá, a gente tem que fazer alguns procedimentos se a gente quiser tratar aquela ferida para que ela cicatrize, não é verdade? Então, vamos pensar, a gente inicia fazendo uma limpeza, né, porque a gente caiu de joelho, a gente tem que limpar aquela ferida, né, para poder, depois da limpeza, né, aplicar ali uma medicação que ajude no processo de cicatrização, né? E depois de limpar e aplicar uma medicação, a gente ainda faz uma proteção, cobre ali com uma bandagem, né? Faz ali uma proteção para cobrir aquela ferida e não deixar que outros elementos, nem mais sujeira, né, termine infeccionando aquela ferida, tá? E depois de ter limpado a ferida, de aplicado a medicação, coberto a ferida para protegê-la, né, a gente ainda tem que esperar, né, alguns dias para que a cicatrização dessa ferida ocorra, correto? E aí, gente, é que a gente pode fazer um paralelo, né, entre essa questão da ferida física e da ferida emocional. Vamos pensar numa tristeza como se ela fosse uma ferida emocional de fato, né? Você recebe uma notícia ou presencia um fato que te entristece na hora, tá? Você perde um familiar, alguém que, né, falece, alguém que morre, né? E aquilo abre um buraco dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente, parece que abre um vazio, né? Então, esse sentimento de tristeza, que é na verdade uma emoção que vem na hora, né? É uma emoção de tristeza, né? Ela é como uma ferida, exatamente como uma ferida, só que aberta no nosso campo emocional, tá? E aí, se a gente for pensar que uma ferida necessita de cuidados para cicatrizar, por que é que a gente não faz, né, não tem o mesmo cuidado que a gente tem com as nossas feridas físicas, a gente não tem com as nossas feridas emocionais? Por que é que a gente acha que quando a gente se entristece com alguma coisa ali na hora, simplesmente o tempo vai curar? Na ferida física não é assim, né? É lógico que precisa de um tempo para que aquilo cicatrize, com certeza, né? Mas se você não tem a consciência de que aquela tristeza que você sentiu naquele momento, de receber aquela notícia ou de presenciar aquele fato, né, precisa sim de um acolhimento, de um cuidado, né, de uma limpeza, né? E você deixa o tempo se encarregar dos cuidados para que aquela ferida emocional cicatrize, né? Vamos pensar novamente na ferida física. Se você não cuidar, se você não limpar, não aplicar medicação e não cobrir, e você deixar o tempo curar, qual é a consequência mais natural que
aconteça com a sua ferida física. Ela vai infeccionar. Ela vai infeccionar pela sujeira, né, pela falta do tratamento, pela falta da medicação, pela falta da proteção. Ela vai infeccionar. E se você deixa aquela ferida aberta tempos e tempos e tempos, né, ela vai causar um mal muito pior do que uma infecção. Né? Pode gerar um problema tão intenso, tão difícil, né, que pode inclusive levar você a perder a sua perna. Será que dentro da nossa mente, no nosso campo emocional, a gente já não perdeu as pernas, os braços, né, e outras partes do nosso corpo emocional por não tratar as nossas emoções como a gente deveria ter feito? Tá? E aí, gente, o convite que eu faço para vocês para refletir sobre as tristezas, né, é no sentido de lembrar que as nossas emoções precisam de tanto ou mais cuidado, né, do que o nosso corpo físico merece. Tá? Então, se você conseguir identificar na sua vida, seja recentemente ou nas coisas do passado, tristezas que você tenha até hoje guardadas aí dentro de você, que te machucam, que fazem doer, tá na hora de tratar. Antes que você perca mais alguma parte do seu corpo emocional. Tá? Então, o convite que eu tenho para vocês é para acolher, para limpar, para medicar e para proteger a ferida emocional das suas tristezas. Tá? E fazendo isso, eu acredito que vocês vão conseguir superar essas tristezas, né? Mas mais do que superar, vocês vão conseguir fazer com que essas tristezas virem, né, lições importantíssimas para que vocês deem sequência na vida de vocês muito mais fortes, muito mais resistentes, né, muito mais preparados para as adversidades e os desafios da vida que ainda virão pela frente. Tá, pessoal? Então, muita alegria que eu tenho de convidar vocês para a meditação dessa semana. Afirmações positivas, né, para combater, né, as tristezas. E combatendo as tristezas, nós vamos estar aí preparados para tudo o que ainda nos aguarda na nossa vida. Tá bom? Grande abraço, gente. Um bom proveito ao longo de toda a semana, tá? Para essa meditação. E na próxima sexta-feira a gente se encontra. Depois que você assistir a essa chamada, vá direto lá para o canal Integrativo, tá? Assista a meditação. Não só assista, pratique essa meditação. Tá? Depois você dá um likezinho, curte o vídeo lá no YouTube, porque quando você curte o vídeo, você ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas, e aí se faz bem para você, com certeza vai fazer para outras pessoas também, tá bom? E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ok? Grande abraço, gente, tudo de bom, Projeto Calmamente, vamos embora, tchau!